Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de número 76 para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos estudar a diferença de adjetivos simples e compostos. E os objetivos para esta aula são, então nós vamos conhecer as características que fazem um adjetivo ser simples ou composto, identificar adjetivos simples e compostos lá na frase, no texto, e apontar qual substantivo é caracterizado por esse adjetivo, tá? Pessoal, prepare o material para a aula, né? Pegue o caderno de vocês, abram na matéria de português, caneta, lápis, borracha na mão, anotem o assunto lá, né? Adjetivos simples e compostos, que é a sequência ali da aula anterior, tá? Vamos revisar então o que é um adjetivo? Eu acredito que vocês tenham anotado lá no caderninho de vocês, podem me acompanhar, tá? Da aula anterior. Então, o que é um adjetivo? É aquela palavra que serve, né, na língua portuguesa para caracterizar, para dar características para um substantivo. Essas características, né, que vão ser atribuídas a um substantivo, podem ser qualidades, defeitos, estado ou modo de ser. Olhem um exemplo. Não costumo usar blusa comprida. Comprida é a palavra que está caracterizando o substantivo blusa, é um adjetivo. Já sou velho o suficiente para me importar com isso. Velho é a palavra que está caracterizando o sujeito que nesse caso está oculto e que é quem? Eu. Quem que é velho aqui? Eu. Como é que eu sei disso? Pelo verbo sou, né? Eu sou velho. Né? O apartamento do meu avô é pequeno. Vejam que a palavrinha pequeno está caracterizando, está dando uma característica para o apartamento do meu avô. Né? Então, isso são adjetivos que sempre se referem a algo ou a alguém. Como eu disse para vocês, ó, se refere a alguém. O eu, né, que era caracterizado por ser velho, é alguém. A blusa é algo, o apartamento é algo, né? Então, o adjetivo, ele serve tanto para caracterizar pessoas, quanto objetos, quanto sentimentos, ou seja, todos os substantivos que possam existir, tá bom? E o que é que são adjetivos simples e compostos? É muito fácil, gente, vocês vão tirar de letra, né? O adjetivo simples é aquele que é formado por só um radical, ou seja, uma palavra só, né? Então, se a palavrinha é uma só, é um adjetivo simples. Mas não esqueçam, para ser adjetivo precisa caracterizar algo ou alguém, né? Olhem só. Aquele brinquedo parece ser perigoso. Perigoso é a característica do brinquedo, né? É uma palavra só, é uma característica. Ouvi uma história antiga contada por meu avô. Antiga é a característica da história. Marina fez um bolo delicioso. Delicioso é a característica do bolo, né? Aquele menino era muito peralta. Peralta é a característica de quem? Do menino. Então, todos são adjetivos simples, porque eles têm apenas uma palavra e se referem a algo ou a alguém, né? Ó, alguém, Peralta era um menino, algo, o bolo era delicioso, a história era antiga e o brinquedo era perigoso. Sempre o adjetivo se refere, ele caracteriza um substantivo, uma palavra que dá nome para algo, né? E o adjetivo composto qual é? O contrário do simples. É aquele que tem mais de um radical, ou seja, mais de uma palavra. E geralmente o adjetivo composto ele vem sinalizado pelo uso do hífen. Então é bem fácil de identificar, né? Qual é simples, qual é composto. O simples é uma palavra só. O composto é mais de uma, né? Mas é uma característica só. Olhem só. Meu primo tem um amigo norte-americano. Estão vendo que a característica é composta por duas palavras? Norte-americano caracteriza o amigo, né? Mas tem duas palavras, é um adjetivo composto.
Os olhos verde claros da menina encantaram o moço. Verde claros é a característica dos olhos, é uma característica só, mas o adjetivo é composto por 2 radicais, 2 palavras, né? Ontem compramos uma bolsa amarelo-ouro. Olha só, amarelo-ouro, característica da bolsa. 2 palavras, uma característica. O adjetivo é composto, né? Minha cor preferida é azul claro. Novamente, ó, azul claro é característica da cor. Então, isso é um adjetivo composto. Ele tem mais de um radical, mais de uma palavra. Facinho, né? Bem facinho. Então, novamente, aqui a prof fez o seguinte. Mostrei para vocês que os adjetivos compostos, eles também estão caracterizando algo ou alguém, né? Alguém, o amigo era norte-americano, algo, os olhos eram verde claros, a bolsa era amarelo-ouro, a cor era azul claro, né? Azul clara. Então, adjetivo composto, assim como o simples, ele também tem a função de indicar característica de algo ou de alguém. Qual é a diferença? O composto tem 2 elementos, né? Ele tem 2 palavras e o simples só tem uma palavra, olhem só, né? Um elemento só, tá bom? Muito bem, vamos praticar então. Agora vocês vão fazer o seguinte. Na sequência, a prof vai mostrar um texto para vocês, mas antes vocês vão fazer esse quadrinho lá no caderno de vocês. Lembra que a prof pediu lápis, caneta, borracha, né? Coisas do gênero? Então, vocês vão pegar lá o caderninho de vocês, vão deixar 1, 2, 3, 4, 5 linhas, vão dividir em 3 colunas e vocês vão fazer na primeira coluna, vão escrever adjetivo, na segunda, substantivo que caracteriza, na terceira vão escrever adjetivo simples ou composto. O que vocês vão fazer lá no texto que eu já vou mostrar para vocês? Vão colocar o adjetivo aqui, igual eu fiz aqui, ó. Coloquei o adjetivo e o substantivo de quem ele caracterizava, né? A mesma coisa vocês vão fazer. Característica de quem que é. Mas agora vocês vão indicar para mim se esse adjetivo que vocês colocaram aqui, se ele é simples ou composto. Se ele tiver uma palavra só, um radical só, ele será simples. Se ele tiver mais que uma palavra, mais de um radical, ele será composto. Fácil, né? Então, pausa um pouquinho, faz o quadrinho lá no caderno de vocês. Quando vocês fizerem o quadrinho, vocês continuam, tá? Combinado? Muito bem. Então, ó, esse é o texto. Então, nesse texto aqui, vocês vão procurar os adjetivos, certo? Vai escrever o adjetivo aqui, o substantivo de quem ele está, né? O substantivo que é caracterizado pelo adjetivo, quem ou algo, e se ele é simples ou composto. Beleza, pessoal? Aqui, né, só lembrando, vocês têm também o PDF da nossa aula, que vocês podem abrir numa outra abinha lá no celular ou no computador, para vocês olharem o texto com mais, né, um tamanho maior, beleza? Mas eu vou ler a história para vocês. A mulher bela e rica e sua irmã feia e pobre. Certa vez, uma mulher bela e bem trajada visitou uma casa. O dono da casa lhe perguntou quem era ela e ela respondeu que era a deusa da fortuna. Mais que depressa, o dono da casa acolheu respeitosamente essa mulher bela e rica e a tratou muito bem. Logo depois, uma mulher feia e pobremente vestida com trapos marrom escuros bateu à mesma porta. O dono da casa perguntou-lhe quem era a mulher e ela respondeu que era a deusa da pobreza. O dono da casa, assustado, tentou pôr a mulher feia e pobre para fora da casa, mas ela recusou-se a sair dizendo: a deusa da riqueza é minha irmã. Há um acordo tácito entre nós, segundo o qual nunca devemos viver separadamente. Se você me enxotar, ela irá comigo. Era pura verdade. Assim que a horrenda mulher saiu, a outra, bela e rica, desapareceu. Então, é daqui que vocês vão procurar os adjetivos, dizer a que substantivo se referem e se eles são simples ou compostos.
Fizeram? Vamos conferir então como é que ficou? Então aqui a prof deixou os adjetivos, os substantivos que eles caracterizaram, e aqui eu indiquei se ele é simples ou composto. Então quem que era a Bela? A mulher rica. Tem uma palavra só, o adjetivo, então ele será simples, né? Uma palavra só, um radical só. Rica, quem que era rica também? A mulher rica. Ele é um adjetivo simples, tem uma palavrinha só, né? Feio, quem que era feio? Quem que era feia? A mulher pobre, né? O adjetivo feio era de quem? Da mulher pobre. É simples também. Marrom escuros, o que era marrom escuro? Os trapos que a mulher pobre usava. Agora é um adjetivo composto, porque eu tenho dois elementos. Assustado, o assustado era adjetivo de quem? Do dono da casa. Adjetivo simples, tem uma palavra só. Pobre era adjetivo de quem? Da mulher pobre, né? É simples, tem uma palavra. Horrenda, né? O adjetivo horrendo, muito feio, era de quem? Da mulher pobre e é também um adjetivo simples. Ok, pessoal? Então confiram com calma para ver se vocês não esqueceram de nenhum, tá bom? Vamos resumir o assunto da aula então, que é que nós estudamos. Que os adjetivos simples são aqueles formados por somente um radical ou uma palavra. O adjetivo composto é aquele que tem dois ou mais radicais, duas ou mais palavras. Geralmente ele é usado com hífen. E o adjetivo serve para quê? Para caracterizar algo ou alguém, indicando qualidade, defeito, estado ou modo de ser. Beleza, pessoal? Caso vocês tenham ficado em dúvidas, né, voltem à aula e vejam novamente. Nós vamos finalizando, eu agradeço a atenção de vocês, façam atividades sobre o assunto e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau!